Fala meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aí falar sobre 4 erros extremamente básicos que as publishers de AAAs continuam cometendo. É algo assim que eu não entendo como é que elas continuam cometendo erros tão básicos e tão simples e tão fáceis de serem resolvidos. Mas antes da gente ir pro vídeo, por favor, deixa a inscrição, tá vindo aí pouco inscrito no canal, mesmo tendo um número aí muito grande de pessoas não inscritas assistindo os vídeos, então deixa a inscrição porque vai ajudar muito no crescimento do canal. E também, igualmente importante, deixa a curtida e, claro, o comentário, deixa o seu feedback, a sua opinião aí na aba de comentários, porque também é muito importante para o crescimento do canal, né? O nosso grandiosíssimo YouTube vai entregar o vídeo para mais pessoas. Mas sem mais enrolação, vamos para o vídeo e assim vou falar já sobre o primeiro erro que eu considero muito básico, é fácil de ser resolvido, é janelas de lançamento muito mal estruturadas, né? Pegando aí maio como exemplo, um mês aí que vai vir, um mês que está por vir, temos aí 3 grandiosíssimos lançamentos: Forza Horizon 6, Lego Batman, o Legado do Cavaleiro das Trevas e, por fim, mas não menos importante, 007 First Light. E qual o problema aqui, né? Esses 3 jogos, eles vão ser lançados aí em uma diferença de menos de 10 dias. É isso mesmo que você ouviu. É óbvio que alguns desses jogos têm acesso antecipado na edição Deluxe, mas vou pegar aí as datas da edição padrão, tá? Que é a edição que é a mais vendida comumente falando. Forza Horizon 6 lança no dia 19 de maio, Lego Batman lança no dia 22 de maio e 007 lança no dia 27 de maio. Porque isso é um erro, né? É de conhecimento comum, é de conhecimento assim básico, a nível básico mesmo, que um lançamento, ele tem assim um boom, né? O período assim de hype, de que as discussões estão concentradas nesse lançamento, que a comunidade está super aquecida. Esse prazo é de 2 semanas, 14 dias. Isso é de conhecimento comum, é coisa de RD, né? Que é Research and Development, é coisa de pesquisa, e todas as empresas de análise e as publishers, elas já têm essa informação. Então, por que porra não adiar ou antecipar esses jogos? Quem sabe? Eles preferem pagar pra ver e tomar na cabeça, porque é o que vai acontecer aqui. Forza Horizon 6 hoje, da Forza Horizon, é a maior IP de jogo de corrida que a gente tem no mercado. Só ver os números de vendas, os números de engajamento, os números aí de jogadores da franquia, é uma coisa assim absurda. Forza Horizon 5 foi lançado aí recentemente no PlayStation 5 e fez uma quantidade avassaladora de vendas em pouco tempo. Então é uma IP muito forte e hoje eu arrisco a dizer que dentre aí a trindade da Xbox é a IP que é principal hoje, que é a mais forte, digamos assim. A gente tem o Lego Batman. Porra, Batman não preciso nem falar, né? É uma das maiores IPs de entretenimento do mundo. E esse Lego vai ser um jogo assim muito especial. Vai abordar vários momentos icônicos do personagem. E é de um estúdio que já vem de um jogo excelente, que é o Lego Star Wars, da Skywalker Saga, que também é um jogo assim muito fantástico, muito bem feito. E qual o problema aqui? São jogos que são muito densos em conteúdo, né? O Lego Batman ele vai tratar aí dos momentos mais icônicos do herói. Isso aqui é um momento para um caralho. É muita coisa, é coisa de dezenas e dezenas de horas para você ter para ver tudo, para você ter contato com tudo. O Forza Horizon nem preciso falar, é um jogo aí de 100 horas, como eu gosto de chamar. Você vai gastar muito mais de 100 horas para fazer os eventos, percorrer. É um jogo que tem um aspecto social muito forte, então complicado. E por fim, mas também não menos importante, a gente tem 007, que é uma IP assim também muito forte dentro desse ecossistema de entretenimento, e é um jogo que tá vindo com um orçamento de marketing de gente grande, tá? Porque assim, tem música tema de Lana Del Rey, tem DualSense temático, né? Fez essa parceria com a PlayStation aí para ter um DualSense temático do jogo. Então o orçamento de marketing dele tá bem expressivo. E aí eles vão optar por batalhar contra 2 jogos que são assim igualmente fortes. Não faz sentido, pô. Adia 1 semana, 2, não precisa, ou antecipa, né? Tem essa possibilidade também, joga para um pouco antes do Forza, mas não precisa disputar. É uma decisão assim, fácil de ser resolvida. E aí, né? Isso acontece frequentemente.
esse problema da janela de lançamento é algo que persiste na indústria faz anos e é algo que não faz sentido. Porque quando a gente vê o retrospecto, a gente tem vários meses aí que acabam ficando vazios. O mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de junho, o mês de julho, o mês de dezembro. São 5 de 12 meses que, historicamente falando, acabam ficando sem quase lançamento nenhum. É claro que fevereiro, por exemplo, às vezes abriga de fato um lançamento grande ou outro. Dezembro também começou a receber alguns, mas a mediana, né, historicamente falando, né, a maioria das vezes, esses meses ficam sem ser muito preenchidos, ficam com espaços, lacunas vazias que são assim, seriam, né, interessantíssimas para um AAA entrar e dar uma aquecida no mercado. E às vezes o próprio jogador tem esse apetite, no caso de janeiro, né? A galera, muita gente aí, né, destruiu o mundo no ano novo, foi pra festa, ficou com a família, enfim, viajou, e passa a maior parte de janeiro em casa, às vezes querendo alguma nova forma de entretenimento, e não tem. Né? Historicamente, as empresas não lançam muitos jogos nem em janeiro, e também isso acontece em dezembro. Óbvio que você lançar no final de dezembro é uma loucura, mas você pode pegar ali o começo do mês, a primeira quinzena do mês, tem espaço para isso. E não fazem isso, isso é um absurdo assim que não entra em minha cabeça. Eles preferem amontoar de lançamentos aí em agosto, setembro, outubro e novembro. Você pega esses 4 meses e tem 20, 30, 40 AAAs. Não tem dinheiro nem atenção para esse tanto. Então, os jogos, né, essa linha de pensamento, essa linha de produção, de lançamentos, enfim, está muito mal formatado, muito mal formatado. Existe um abarrotamento aí de jogos em períodos específicos e que não está funcionando mais porque a gente está com um excesso cada vez maior. É um excesso que ele já existia e que está se tornando assim uma parada a nível insustentável. E o que é que acontece? O que é que isso é refletido depois? O que é que a gente está vendo? O jogo lança hoje, daqui a 2 meses já está com promoção de 30% de desconto. Daqui a 4, 5, 6 meses já está com promoção de 40%, 50% de desconto. Por quê? Vende muito pouco nesse período de lançamento, porque está disputando com uma caralhada de coisas. E a solução que a empresa tem é falar, ó, porra, tô desesperado, preciso vender, toma aqui, ó, desconto expressivo. E isso não acontecia antes, tá? Só pegar esse retrospecto aí, para um jogo ele ter 30% de desconto, demorava no mínimo 6, 8 meses. E agora esse período aí caiu para 2, porque é um nível de excesso absurdo. E como as pessoas erroneamente pensam, os jogos eles não disputam mais só entre jogos, que ainda tem esse detalhe. Eles disputam agora atenção com o TikTok, eles disputam agora atenção com o Instagram, eles disputam agora atenção com esses filmes, eventos aí que estão saindo, que são cada vez mais frequentes, eles disputam atenção com séries. Então, é tudo disputando dinheiro e atenção do jogador. E é claro que você precisa organizar sua linha de lançamento pensando nisso. E não está acontecendo. As publishers estão preferindo acabar com IPs, jogar IP para a morte, que é o inevitável, é o que vai acontecer, do que tentar sorte em meses que não são assim comumente usados. Porra, por que não lança a porra do jogo em janeiro ou dezembro? Tem medo de quê? Se der errado, que diferença vai fazer se você lançar, sei lá, o jogo em setembro para disputar contra um FIFA da vida, um NBA da vida e um Call of Duty da vida? Vai mudar que porra? O resultado final vai ser o mesmo. Então é melhor tentar sorte, tentar fazer o jogo ter um tempo de respiro, se a gente pode dizer dessa forma. E aí tem outro agravante, né? E por que isso acontece? O The Game Awards. Muitas empresas, porque elas evitam dezembro, por exemplo, elas transitam em torno do The Game Awards, porque você tem um prazo aí para submeter o jogo, para ele ser analisado e ser considerado para o prêmio. Só que, porra, caralho, você vai preferir acabar com uma IP que pode ser promissora, que pode dar, assim, uma receita massa, que pode dar um lucro massa, só por causa de um prêmio? Não faz o menor sentido isso. E se a gente analisar em retrospecto, né, The Game Awards começou a premiar jogos em 2014, então temos aí 12 jogos premiados como o melhor jogo do ano até agora, oficialmente falando. Desses 12 jogos, apenas 3 foram lançados aí no segundo semestre do ano.
Os outros 9 foram lançados no primeiro semestre. E desses 3, a gente está falando de Astro Bot, que foi lançado em setembro. A gente está falando de Baldur's Gate 3. E a gente está falando... Cadê a minha pesca? Aqui tem o outro aqui. Dragon Age Inquisition, que foi até o primeiro, né? Foi lançado em novembro e ganhou o prêmio aí no primeiro The Game Awards, oficialmente falando, né? Em 2014. Então, Dragon Age, Baldur's Gate 3 e o Astro Bot. São as exceções aí, né? Foram os jogos aí do segundo semestre. Todos os outros 9 jogos que foram premiados foram lançados no primeiro semestre do ano. Por quê? Né? Comumente, né? Na maior parte dos casos, esses jogos, eles tiveram, assim, uma janela mais tranquila e a imprensa e as pessoas que votam na premiação, elas tiveram tempo para jogar com calma, não precisou rushar o jogo, que isso é mais comum do que vocês pensam. Pode degustar, pode analisar bem os sistemas, aproveitar de fato o jogo. E para quem trabalha com isso, né, que como eu, que estiver assistindo esse vídeo, vai saber do que eu tô falando, existe o que a gente chama de período de review, né, começar a temporada de reviews. E, cara, você termina um e pro outro, E tem AAA que chega, assim, com embargo de coisa de tipo, porra, o embargo é 5, 6 dias. Você tem 5, 6 dias para jogar e escrever review, fazer vídeo de um jogo de 40, 50 horas. Isso é muito comum mesmo. Principalmente no segundo semestre, esse período, essa janela aí que pega agosto até novembro, é uma loucura. É uma loucura para dar conta. Então, as publishers, elas precisam, assim, urgentemente mudar isso. É um erro muito básico que acontece faz anos e ninguém toma partido, ninguém procura, assim, aplicar soluções. E tem essas soluções aqui, eu estou apresentando a solução. A gente tem 4, 5 meses que são pouco usados. Usa essa porra desses meses, cara. Tenta ver se não funciona ou não. E aí a gente já vai para o segundo erro básico, que está muito relacionado a esse, que é a tomada de decisão tardia. Aí eu vou dar um exemplo para vocês que também pega esse de janela de lançamento, né? Em julho, por exemplo, a gente vai ter aí o remake de Assassin's Creed Black Flag, que a data vazou ontem, 9 de julho o jogo vai chegar. E a gente tem Echoes of Aincrad, que é um jogo da Bandai Namco, que é um spin-off dentro da franquia Sword Art Online. Ele vai ser lançado aí 8 de julho, um dia antes do Black Flag. Meu amiguinho, você já sabe a data do Assassin's Creed? Já sabe, foi vazada, é conhecimento público agora. Cara, faz uma reunião de emergência e fala, ó, melhor adiar isso aqui, senão vai dar ruim. E é óbvio que vai dar ruim. Por quê? Óbvio, são nichos diferentes. É o público que... Tem um público, obviamente, que está interessado vai ter interesse em ambos, porque tem essa pegada de ação, tem uma pegada assim narrativa. Claro que tem jogador interessado em ambos. E esse Echoes, ele tá muito interessante e é nítido que é assim, um jogo com o maior orçamento da franquia. Tá muito assim, bem polido, muito bonito. O combate parece ser super divertido. Design de chefes. Assim, parece que vai ser o melhor jogo da franquia Sword Art. Então, por que não dar chance ao game? Pô, você já sabe a data de Assassin's Creed? Convoca uma reunião de emergência. Fala, bora, vamos adiar. Ou então antecipar o jogo. Antecipa em 2 semanas, então adia em 2. Mas você vai pagar para ver, vai enfrentar Assassin's Creed? Porque mesmo que sejam assim, nichos e públicos diferentes um pouco, porra, tem jogo que não dá para enfrentar. E Assassin's Creed Black Flag, um remake do Black Flag, é um desses jogos. É como Call of Duty, é como FIFA, é como GTA. Porque assim, você não tem que pensar só no jogador. Você tem que pensar no criador de conteúdo. Ele vai querer fazer live, fazer vídeo de Assassin's Creed ou do Echoes. A imprensa vai querer fazer guia, vai querer fazer notícia do Assassin's Creed ou do Echoes. Então você também tem que pensar na visibilidade que o jogo vai ter em relação à mídia, em relação ao criador de conteúdo. E você vai lançar os dois na mesma data, não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. Então, a gente está num mundo agora que é super imediatista e é super consumista. As decisões têm que ser tomadas mais rápido, ó. É na pele, agora. Não pode demorar muito. Aí tem todo um processo assim, burocrático pra caralho pra tomar uma decisão que é básica. Aí demora semanas, meses. Aí quando vê, já é tarde demais pra fazer alguma coisa. E aí toma na cabeça.
Aí depois vai culpar, poxa, a indústria tá complicada, tem muito jogo saindo, o nível de concorrência tá alto, aí demite um monte de gente dizendo que poxa, as condições de mercado não estão favoráveis, sendo que é culpa, assim, do processo burocrático da coisa. Tem solução a ser tomada, agiliza a coisa, porra. A gente tá numa era do X, né, do antigo Twitter, porra, as coisas têm que ser imediatas, não dá mais pra ficar esperando pra tomar atitude. E aí, com base nisso, né, nesse imediatismo, nesse consumismo, a gente vai falar sobre o terceiro erro muito básico, que é a perseguição de trends, que é algo assim que, puta que pariu, algo que já tá ficando insuportável. E eu vou dar vários exemplos aqui. O primeiro, o mais claro, né? Vamos falar aí do gênero de extração, foi um gênero que surgiu com Tarkov, não que surgiu de fato em si, mas que ganhou popularidade com Escape from Tarkov, que é um jogo ótimo, que é mais focado no público de PC. Aí a Embark Studios teve a ideia fantástica com Ark Raiders, fizeram assim um jogo em terceira pessoa, um jogo de extração em terceira pessoa, com um apelo mais assim, mais casual, um jogador voltado mais para o casual. Não tô falando que o jogo seja fácil, nem nada do tipo, calma, ou simples, não. Que é um jogo assim mais fácil, pô, você nunca jogou nada de extração, você consegue pegar o controle em 3, 4 partidas do ar que você já tá assim se virando, você já tá entendendo os conceitos básicos dele. Então é um jogo assim que foi genial. E por isso vendeu absurdamente, né? Sucesso do caralho o Ark. E aí você pega e você agora tem todas as publishers praticamente querendo seu próprio jogo de extração. Já vazou aí que a Epic tá fazendo uma espécie de Fortnite de extração. A PlayStation vai trazer a porra do jogo do cifrão lá, o Fire Games, que aparentemente vai ser um jogo de extração gratuito. E também já teve o Marathon, eu vou falar sobre ele já já. Então assim, se você perseguir essas trends, tem um risco muito grande, porque o tempo de desenvolvimento dos games hoje, cara, é absurdo. É 5, 6 anos para você desenvolver uma IP nova do zero. No mínimo. Então, você vai perseguir uma trend, quando você for lançar o jogo, talvez o mercado já não tenha mais apetite para isso. Isso é comum e acontece praticamente sempre. A gente pode ver o caso do Concorde, por exemplo, da PlayStation, que eles claramente perseguiram essa tendência de hero shooter, que Overwatch fez um sucesso do caralho, eles falaram, eu quero meu Overwatch também. E eles decidiram, assim, acharam que era uma boa ideia perseguir a ideia da porra de um hero shooter em 2024, 2025. Puta que pariu, não teve nenhum executivo que entenda o mínimo e fala, porra, isso aqui vai dar merda, não vamos nem lançar isso daqui. Sabe? Pelo amor de Deus. Agora a gente vê Balatro, jogo de cartas aí com elementos roguelike. Fez um sucesso absurdo. Aí agora todo mundo quer fazer o seu Balatro. Porra, em uma semana eu recebo aí uns 3, 4 releases de jogos que tem mecânicas parecidas com Balatro, que no caso é um jogo de cartas com mecânicas roguelike. Meu amigo, você acha que a galera quer jogar cópias de Balatro ou quer jogar Balatro? E esse é um problema de perseguir trends. Eu não estou falando que elas não devem ser perseguidas, não. Pelo contrário, a trend, ela ajuda a ilustrar o apetite do público. O que é que o público está querendo jogar agora, qual é o interesse do público. Então isso é louvável e é inteligente você ficar atento a isso. Só que tem esse problema que eu já falei do ciclo de desenvolvimento, que é longo pra caralho, e tem um outro problema, que muitas empresas, principalmente nesse espaço de AAA, quer perseguir a trend sem identidade. Não vai adiantar porra nenhuma se você só fazer uma cópia. Porque a gente, novamente, né, reforçando, a gente está passando por um excesso absurdo na indústria. Está saindo muito mais jogo do que deveria estar saindo. Então, o jogador, até a galera, um jogador assim casualzaço, que não joga tanto, meu amigo, ele consegue perceber que o jogo é uma merda já pelo trailer já. Então, não adianta fazer cópia sem alma, sem identidade. Aí, como eu falei, já que ia voltar no Marathon, tem exceções, né? E o problema do Marathon é que ele saiu tarde demais. Pra mim, ele deveria ter saído assim antes do Ark, e as pessoas iam ver que é um ótimo jogo, e é um jogo que tem identidade, que isso é o importante. Quando você joga um Marathon, mesmo assim, porra, em 30 minutos iniciais, você consegue perceber, porra, isso aqui é um jogo da Bungie. Tem muito da identidade da Bungie ali, no combate, na movimentação. Eles não tentaram recriar um Ark, eles não tentaram recriar um Tarkov. Eles criaram Marathon, eles criaram, assim, um jogo da Bungie com elementos de extração. E isso é nítido do game.
Só que qual o problema aqui, e desse ato aí de perseguir trends, principalmente desse ecossistema aí de jogos como serviço? Retenção é um problema assim que tá afetando muito a indústria. E até o próprio Ark tá sofrendo muito com isso. Retenção, cara. As pessoas não têm mais tempo para tudo, não tem mais dinheiro para tudo. E aí o cara passou, já tem 200 horas no Ark Raiders. Ele não vai ser assim, não vai estar muito afim de jogar o Marathon. Ele não vai estar muito afim de abandonar o Ark Raiders, que ele já tem um nível de progressão absurdo, que ele já tem ali centenas de horas dedicadas, que os amigos dele, que ele criou essas memórias com os amigos. Então, eu não estou dizendo que não acontece essa transição. Ela acontece às vezes e tal, mas é muito difícil, né? As pessoas, elas não gostam tanto de mudanças. Elas gostam do que é confortável. Então, para você conseguir uma fatia de mercado, seja do gênero que for, Souls-like, roguelike, extração, tem que ter identidade e tem que resolver esse problema de retenção, porque é assim um dos maiores desafios agora. A gente está vendo aí Call of Duty, que para mim é uma franquia que rivaliza com GTA em relação ao tamanho de receita, em relação ao tamanho de engajamento, em relação a tamanho propriamente dito, assim, de causar reboliço da indústria. Até Call of Duty está passando por problemas. Até Fortnite está passando por problemas. A gente tem demissão pra caralho na Epic, V-Bucks, né, ajustaram aí o valor dos V-Bucks, enfim. Pô, se até Fortnite, Call of Duty está passando por problema, você vai tentar lançar um jogo como serviço, sem alma, sem identidade, sem qualidade, sem propósito, em 2026, porra, é melhor fechar logo, cancelar logo o jogo e fechar o estúdio. Porque é certeza que vai dar merda. É absoluta certeza. Eu não sei como é que, por exemplo, uma PlayStation da vida não entende isso. Aquele For Loop lá, pelo amor de Deus. Aí tem o Fire Games também. Porra, já só tá empilhando assim de casos. Aí teve o Highguard recentemente. E não é um problema só da PlayStation. Tem várias e várias publishers perseguindo essas trends de um jeito incorreto. A trend, ela deve ser usada como ferramenta de inteligência de mercado para mostrar, ó, apetite é isso aqui. Só que é algo que você tem que navegar com cuidado. Como eu falei, pode demorar 5, 6 anos para construir um jogo. Você vai construir um jogo de uma trend nova, né, essas trends aí que são passageiras, para lançar daqui a 5, 6 anos no mercado. O problema é que o mercado daqui a 5, 6 anos vai estar muito diferente. Porra, a gente está em 2026, pega aí como era o mercado em 2020. Era outro mundo. Então tem que ter assim esse tato, e eu não sei como é que as publishers continuam cometendo esses erros básicos, e aí acabam desperdiçando milhões e milhões e milhões de dólares, acaba gerando demissão, acaba fechando estúdios que outrora eram incríveis e que poderiam estar fazendo obras assim atemporais para perseguir trend que não faz sentido. Porra, por semana eu recebo uns 15 a 20 e-mails de roguelike. Porra, vamos parar pra pensar aqui. Você quer criar o próximo Hades. Aí você vai criar o próximo Hades copiando Hades. É essa a ideia, assim, genial, né? Sendo que, porra, todo mês saem uns 2, 3 desses roguelites. Não vai dar certo. Por que Hades fez sucesso? Não é porque ele foi, assim, o primeiro expoente de roguelite. Não, é porque era um jogo muito bom. Era um jogo que tinha muita identidade. Ele tem uma identidade própria fantástica. Era um jogo criativo e era um jogo que é divertido de jogar. É um jogo que saiu, assim, na janela correta. Tanto que eles conseguiram repetir com louvor, né, no Hades 2. É outro jogo fantástico e que não é tão fácil assim desenvolver sequências, tá? Muita gente acha a sequência mais fácil de fazer, não tanto, porque assim o nível de exigência é ainda maior. E eles conseguiram entregar o Hades 2 superando as expectativas do primeiro. Então, não adianta se fazer um roguelike por fazer. Por exemplo, tem um roguelike que eu acho assim fantástico, que é o do Lost in Random, que saiu aí tem pouco tempo. É um jogo fantástico e que é um jogo assim identitário. Ele tem várias mecânicas próprias e ele tem assim toda a estética, toda a narrativa que é ambientada dentro do Lost in Random. Então é um jogo que dá vontade de jogar. Inclusive fica aí a porra da recomendação. Joga esse jogo que ele é fantástico. Não lembro o nome agora. Porra, tem alguma coisa a ver com dados, o subtítulo dele. Mas não vou lembrar agora o nome. Mas só para pesquisar, Lost in Random Roguelike, que vocês vão achar ele. Um jogo muito bom mesmo. Acho que ainda tá no Game Pass. Um jogo fantástico. Joguem ele para vocês
Quando vocês jogarem esse jogo, esse Lost Window Roguelike, porra, em 20 minutos vocês vão entender o que eu tô falando sobre ser bom, sobre ter mecânicas próprias, sobre ter identidade própria. Aí outro exemplo também que ilustra muito isso, vamos falar de Metroidvanias, que também é um gênero que é super competitivo e que recebe muito lançamento. Porra, Nine Sols, absurdo. Se você não jogou Nine Sols ainda, porra, assim que você acabar de assistir o vídeo, abra a PS Store, abra a Xbox Store, abra a Steam, compre e jogue, que é um jogo fantástico. É um jogo muito bom. Nine Sols tem esse exemplo aí do Metroidvania. Tem o Blasphemous, trouxe aí essa mistura de Souls-like com Metroidvania, com a pixel art, dentro desse universo meio que religioso. Bem, não, né? Um universo religioso. Então, tem espaço, sabe? Porra, Metroidvania é um gênero altamente competitivo, mas tem espaço para um novo Metroidvania. Tem espaço para você fazer sucesso, vender muito, ser aclamado por um novo Metroidvania. Tem espaço ainda para você fazer um jogo de extração. Tem espaço ainda para você fazer sucesso com o roguelike. Tem espaço ainda para você fazer sucesso com o Souls-like. Olha o Nioh 3 aí esse ano. Jogo fantástico, cheio de mecânicas próprias, cheio de identidade própria, mundo aberto, que tiveram um novo take aí. Tem espaço ainda para em todo gênero. Só que não é mais suficiente apenas ser bom. Isso funcionava há 5, 6, 7 anos atrás. Agora o jogo ser bom é obrigatório, é o mínimo. Só para o jogo assim ser considerado a ser jogado. É o mínimo. Ser bom é obrigatório agora. Agora ele tem que ter identidade, tem que ter mecânicas próprias, tem que lançar na data certa, tem que ser comunicado do jeito certo. Por conta desse excesso na indústria. E aí, a gente vai para o quarto e último erro básico, né? Que é a precificação. A Nintendo deu uma aula aí recentemente de como fazer a precificação do jeito correto, no sentido de que, fala assim, mídia digital, ela precisa ser mais barata do que a física, por motivos puta que pariu óbvios. Eu não sei como é que eles demoraram tanto tempo para tomar essa atitude, e eu não sei como é que as outras publishers já não seguiram esse caminho. Cara, a maior parte da galera, aí já vou explicar o motivo, né, porque as outras publishers não tomaram essa decisão. Essas empresas públicas, que são empresas abertas, elas precisam divulgar os resultados e tudo mais, e dentro desses relatórios tem lá o ratio, né, a porcentagem de jogos que foi vendida em mídia física e mídia digital. E a maioria esmagadora desses publishers, você vê lá o ratio já está acima de 70% faz muito tempo. E é por isso que elas não fazem essa atitude da Nintendo. Porque se todo mundo está continuando comprando a maior parte de jogos digitais, que eu vou baixar o preço do digital? Se eu posso ganhar ali no mesmo na mídia física. Mas é algo absurdo, assim, porque você pode incentivar mais o consumo. Porra, faz o jogo aí, usando agora valores em dólar. O jogo é $70, a mídia física, vamos fazer o digital a 60. Aí às vezes o cara até pensa em comprar outro. Né, e vai aquecendo a indústria, vai gerando mais grana na indústria, vai circulando essa grana. Mas não. A precificação dos jogos é completamente incorreta. E tem toda essa polêmica ainda, principalmente na PS Store, da regionalização de preços, que é algo que não acontece com frequência. Aconteceu recentemente com o mouse Pay for Hire, que eles localizaram o preço, ficou até mais barato do que em outras lojas. Só que assim, é algo polêmico isso. E aí eu também entendo o lado da empresa, no sentido de que eu consigo entender porque eles não fazem isso. Porque a partir do momento, por exemplo, pega a PS Store do Brasil, a partir do momento que você sai precificando o preço de tudo, botar mais barato aqui, o que vai acontecer, o que aconteceu, por exemplo, na Turquia. Vai vir um monte de gringo, principalmente americano, fazer a limpa na PS Store, porque por causa da taxa da moeda, né? Vamos pegar lá, o dólar 5 reais. Um jogo de R$200 para ele sair em $40. Se eles localizassem, por exemplo, o preço para R$200 um lançamento. O americano sai $40, só que o jogo, o preço para eles é 70. É uma diferença de $30. Os caras iam limpar a loja. E foi isso que aconteceu com a Turquia, só que qual é o problema? É uma empresa de capital aberta, uma empresa pública, e os resultados, eles são mensurados em dólar e, no caso da Sony, em ienes. Então tem toda essa diferença, toda essa questão de diferença cambial. Só que aí, como você vai apresentar os resultados da PlayStation Store brasileira, o jogo foi vendido a R$200.
a $40, sendo um jogo que custa 70. E aí, como é que você vai justificar isso? É um gap de $30. E quando você tem uma venda em volume, é um gap que é muito grande para não ser considerado, entende? Então eu consigo entender o lado da empresa nesse sentido, desse receio de não localizar os preços. E eu acredito que até a própria PlayStation tem ciência disso, e é por isso que eles deixaram, né, e eles aplicaram essa metodologia de permitir que o jogador brasileiro ele parcele os jogos. Dá para parcelar os jogos em quatro vezes aí. Então, eu acho que eles estão cientes disso, de que existe esse desafio em vender games aqui, que é caro pra caralho e nossa moeda é uma merda, e nosso nível de consumo é uma merda, né? O nosso poder de consumo é uma merda. Então, eu acredito firmemente que eles analisaram essa possibilidade. De fato, a gente vê que acontece em jogos raros, mas acontece por causa do mouse aí, como eu citei. Mas eles analisaram a possibilidade de ter uma localização geral da loja, mas viram que é da merda. Pô, já deu merda na Turquia. E a PlayStation teve que dobrar, e em alguns casos até triplicar o preço dos jogos, porque a galera tava depenando da loja da Turquia. Então, eu acredito sim que existiu esse estudo e eles optaram por permitir parcelar, para não gerar assim danos muito grandes. Mas, né, vamos assim recapitular esses 4 erros básicos. O primeiro, janelas de lançamento que são muito mal formatadas, é o facílimo de resolver. A gente tem 4, 5 meses no ano aí que são meses livres, que não recebem tantos jogos. Segundo erro básico, tomada de decisão tardia. As estruturas dessas publishers AAA estão muito inchadas e estão muito burocráticas. A gente está no mundo imediatista. Isso já faz tempo, ó. Não é de agora que o mundo está imediatista. Então eles precisam reestruturar todo esse processo de tomada de decisão e precisam tomar decisões mais rápidas. Terceiro erro básico, perseguir trends. E, novamente, não é um erro perseguir trends, é um erro do jeito que estão fazendo, sem propósito, sem identidade, porque o ciclo de desenvolvimento dos jogos está muito longo, então não adianta nada você perseguir um gênero novo, porque quando você for lançar um produto no mercado, o mercado já vai ter mudado, na maioria dos casos, o nível de interesse já vai ter mudado. E o quarto erro básico é a precificação. Eu acredito que jogos digitais deveriam já ser mais baratos, a Nintendo deu um exemplo recentemente, mas eu acho que toda publisher já deveria assumir essa posição. Então, existe esse problema também da precificação. Mas, né, um vídeo é sobre 4 erros básicos, e eu vou fazer um adendo assim, nesse lance de perseguir trends, porque eu falei, né, que existe esse desafio enorme aí, principalmente no espaço de jogos como serviço, de retenção. É o maior desafio agora. Você tem grandes IPs sofrendo com isso, como Fortnite, Call of Duty. E o que é que está acontecendo? Você ter uma retenção sendo de estúdio ocidental é muito difícil, é muito caro. Você vê os principais expoentes que conseguem fazer isso: Minecraft, Roblox, EA Sports FC, você tem... vamos lá, Fortnite, Call of Duty, que são os jogos aí mais jogados comumente, GTA Online. O que é que acontece nesses jogos? Porque esses jogos ocidentais, eles conseguem fazer isso? Porque existe toda uma estrutura montada apenas para alimentar esses jogos. Você tem aí centenas e centenas de funcionários que são focados naquilo ali. Porra, olha a Call of Duty aí. A Activision, basicamente, foi montada para alimentar COD. Tem 3, 4 estúdios principais, fixos, e tem estúdio pra caralho de suporte, só para alimentar a Call of Duty. Você tem a Epic Games, que é toda estruturada para alimentar Fortnite. Você tem Minecraft, Roblox, que são empresas assim, completamente focadas neles. Então, aí o caso que eu falei do Arc Raiders, que ele tá sofrendo muito agora para reter jogadores. Por que isso acontece? É um estúdio ocidental. Então, você tem um custo de desenvolvimento que é mais caro, você tem leis trabalhistas, você tem uma presença forte sindical, e com isso, a frequência de atualizações elas demoram um pouco a chegar. E aí que você tem uma falha na retenção, porque, novamente, reforçando, a gente está vivendo numa era que é de extremo consumo
e de extremo imediatismo. Você lançou uma novidade hoje, vamos lá, você lançou um mapa hoje do Ark Raiders. Cara, daqui a 15, 20 dias a galera quer um mapa novo. Daqui a 15, 20 dias a galera quer uma arma nova. A galera quer enfrentar um inimigo novo. É por isso que, por exemplo, você tem no ecossistema de gachas, você tem Genshin Impact, que mesmo vários anos aí, e um nível de concorrência que tá já na estratosfera dentro desse ecossistema de gacha, Genshin continua se mantendo relevante. Óbvio que tem queda na receita, no número de jogadores, tem, mas ele continua retendo jogadores porque a frequência de atualização daquilo ali é absurdo, justamente por ser um estúdio oriental. Você consegue entregar um fluxo de atualizações, um fluxo de conteúdo novo num ritmo alucinante e com um gap muito pequeno. Porra, é quase como se fosse mensal um personagem novo no Genshin. E esse é o grande problema para os estúdios ocidentais em relação à retenção. Tem que ter conteúdo novo toda hora. Senão não vai reter, a galera vai buscar outras coisas. E muitas vezes nem vai buscar outro jogo, vai buscar uma série na Netflix, vai buscar uma outra forma de entretenimento que seja. Vai preferir ficar vendo vídeo no TikTok, no Instagram. Então, o volume de conteúdo para você reter jogadores dentro desse espaço de jogo como serviço, o volume de novidades tem que ser muito alto. E os estúdios ocidentais têm esse déficit, né, essa fragilidade nesse sentido de que, pô, não dá pra você botar os 10 para trabalhar 14 horas por dia para ficar fazendo novidade. Não dá para fazer isso. Então, assim, não é bem um erro básico, mas é um problema, tá? Esse bônus aí é um problema que tá sendo, assim, muito recorrente dentro da indústria, que tá ligado nessa perseguição de trends. Você vai fazer o jogo como serviço, você precisa ter isso em mente, né? Você precisa ter, além da monetização, que muita gente erra também, muito estúdio erra, você também precisa ter isso em mente, a retenção. Eu diria que são os dois principais pilares do jogo como serviço, né? Monetização e retenção. E são dois grandes desafios atualmente. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo assim mais prático, mas nessa parte da indústria que eu gosto muito. Novamente, repito, reforço, deixa a curtida, deixa a inscrição e deixa o comentário, porque isso vai ajudar o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas e vamos crescer a nossa comunidade aqui, né? Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima.